Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus irmãos, é Meninos na Fé. Vamos ver o que significa meninos na fé ou crianças na fé? Vamos lá, eu quero pegar algumas passagens aqui das Escrituras Sagradas, principalmente do Novo Testamento, onde Paulo escreve a maioria das epístolas e quero trazer para vocês, tá? Não é um estudo exaustivo, é apenas versículos, passagens da Bíblia que diz o quanto nós precisamos mudar e o quanto nós precisamos crescer. Bora junto aprender? Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Em outra tradução diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas. Quanto ao mal, irmãos, sede como um comportamento de uma criança, de um menino. Mas quanto aos adultos, precisa ter entendimento. Então, irmãos, não sejais infantis, não sejais como meninos. Não, seja como uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa madura, uma pessoa adulta na fé. Nós precisamos crescer, e Paulo aqui falando aos coríntios que eles precisavam crescer. Porque quando você lê essa passagem aqui, você percebe que eles estão discutindo a respeito de quem eles eram. Uns eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de... Você está entendendo? Eles disseram, não, gente, preste atenção. Um é o que semeia a palavra, o outro é o que rega, é o que ensina, é o que faz lembrar. Mas é Cristo que dá o crescimento. Então Paulo chama a atenção aqui nessa passagem, tá? Então vamos lá, vamos adiante. Olha como é que ele chama a atenção. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Então eu estou fazendo recordar e lembrar essas passagens para que vocês possam gravar melhor o que Paulo está citando nessas epístolas, que traz para nós hoje uma reflexão. Vamos lá. Então, 1 Coríntios 3, 1, 2. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele chegou e disse, olha, eu queria trazer um alimento um pouco mais sólido, uma comida um pouco mais forte, mas vocês não têm condições para isso, porque vocês não crescem. Vocês continuam como crianças. Vocês vão por toda sorte de doutrina, de ensinamentos heréticos, todo falso ensino, tudo vocês engolem, tudo que as pessoas falam, tudo que elas dizem, vocês acreditam que é de Deus. E não é bem assim. Não é assim que funcionam as coisas. Tudo que vocês ouvirem, que vocês estão observando, vendo, ouvindo, vocês precisam ver se está de fato nas Escrituras. Se isso tem base na Bíblia. Então vamos lá. 1 Coríntios 13, 11. São passagens que eu quero trazer para vocês. Quando eu era criança, pensava como menino, como criança. Sentia e falava como menino, como criança. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Talvez essas passagens são passagens que você não costuma ouvir, porque os líderes não costumam pregar e trazer sobre isso, sobre o crescimento espiritual. O que eles querem fazer de vocês é que vocês cresçam de uma outra maneira. Só que de uma outra maneira não é crescimento. O crescimento verdadeiro, ele só vem através do conhecimento das Escrituras. Romanos 12, 2 em diante, diz que nós precisamos conhecer a boa, a perfeita e a vontade. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Então, se nós não buscarmos isso, nós vamos ficar eternamente como crianças no entendimento, na fé, na constância. Vamos continuar? Vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui
mas eu acredito que nós precisamos entender melhor. Romanos 16, 9. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Alegro-me sobremaneira, entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, puro e agradável, e que vocês possam ter discernimento e saber da aparência do mal, que vocês possam crescer a ponto de vocês conseguirem discernir o que é o bem e o que é o mal. Vamos lá. Efésios 4, 14 e 15. É Bíblia, irmãos, nós temos que estudar, tá? Então por isso que eu estou trazendo essas passagens para vocês. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas e nem jogados de lá para cá com todo o vento de doutrina e ensinos heréticos, na malícia de certas pessoas, de certos líderes que induzem os incautos, os indoutos ao erro, que é muito fácil enganar uma criança. Mas se você for adulto na fé, no conhecimento, dificilmente vão enganar vocês. Seja como os bereanos, não seja como os tessalônicos, mas seja como o povo de Bereia, que quando Paulo ensinava, esse povo, essas pessoas, que foram muito mais diligentes, e Paulo não achou ruim. Paulo os elogiou, porque tudo que Paulo trazia, eles procuravam saber se nas escrituras tinham base, procuravam saber no pouco que eles tinham da lei, da Torá, se de fato era daquela forma. Se tinha texto no contexto, se o Messias de fato veio nessa linhagem, se havia o Messias prometido, se a salvação, a ressurreição. Então é necessário que tenhamos isso também. Vamos lá, olha que interessante como Paulo escrevendo essas epístolas, ele chama a atenção, na sua maioria e na maioria das cartas, chamando a atenção do povo com relação à liderança. Olha só, Hebreus 5, 12 e 13. Apesar de que, a essa altura, já devíeis ser mestres, ainda estáis precisando que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Em resumo, seria assim: apesar dessa altura e neste momento em que nós estamos vivendo, vocês já deviam ter entendimento, serem adultos, serem mestres no entendimento, no discernimento, na compreensão, e não serem mais como crianças, meninos. Olha só que interessante. Será que precisamos de novo evangelizar os crentes? Paulo aqui estava falando aos hebreus. Será que de novo eu tenho que trazer os princípios elementares da fé? Será que eu tenho que trazer o leite novamente? Já devia estar recebendo o alimento sólido. Cara, você está falando besteira? Não, eu não estou falando besteira. E é muito atual essa palavra. Hebreus 5, 12 e 13. Depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia. Volta o vídeo e leia com mais carinho. Vamos para os finalmente? Olha lá. Hebreus 6, 1 e 3. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus. Sabe esses princípios elementares? Já não devia mais ser a conversa entre vós. Vocês já deviam estar agora falando sobre coisas que são acima disso. Vocês deviam estar falando agora sobre coisas que são além do que eu já passei aqui, na primeira, na segunda viagem, trazendo para vocês os mistérios de Cristo. Era tempo agora de vocês estarem ganhando vidas, falando do amor de Deus, tendo o entendimento que agora vocês deviam ter o entendimento que vocês são representantes legais de Deus aqui na terra. Aonde está isso, Carlos? Eu separei aqui e para poder falar para vocês. Eu separei 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Leia lá 1 Pedro 2,9. Leia lá Mateus 28, 19. Leia lá, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Olha que bacana. 1 Pedro 2,9 eu separei aqui para vocês.
e Mateus 28, 19. Eu também separei aqui para poder estar falando. Olha que interessante, olha esse ISO, olha o que Deus recomenda através do apóstolo. 1 a Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar o evangelho pleno, o evangelho como era anunciado no início de todas as coisas. Não esse evangelho mascarado dessa teologia da prosperidade, desses pastores, desses líderes que são mais uns coachings, que traz uma mensagem humanística, onde o homem, o ser humano é o centro da mensagem, é o centro, é o que está sentado na cadeira no lugar de Deus. Então é interessante você ter esse entendimento. Será que nós temos sido pessoas maduras na fé? 2 a Pedro 3,18 para finalizar. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Ele seja glória para todos sempre, até aquele dia. Olha que interessante que Deus está usando aqui a boca desses homens para dizer o quê? Para dizer que devemos crescer e precisamos crescer com muita urgência. Olha, para finalizar, olha que palavra, só para lembrar de novo o que eu comecei a falar. Eu comecei a falar dessa forma e vou terminar a falar também dessa forma. 1 Pedro 2,2. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Para a sua salvação e para a salvação daqueles que possam te ouvir. Que você possa ter esse entendimento, meu irmão, minha irmã. Será que nós estamos dentro desse padrão, desse ISO de Deus? É para pensar. E para pensar bastante rápido, porque a necessidade de nós termos essa maturidade, de termos esse entendimento, aliás. Olha aqui que bacana, 1 Coríntios 2,6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, deste mundo, desses poderosos, desses mestres desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Já chegou o tempo deles. Filipenses 3,15. Por isso, contudo, nós que alcançamos essa maturidade espiritual, essa compreensão de Deus, devemos pensar desta maneira, não de outra. Porém, o princípio desse pensamento deve ser bíblico, deve ser apenas um. Que vocês não pensem diferente de tudo isso, mas que vocês pensem como Deus pensa. Se vocês pensarem assim e buscarem esse entendimento, Deus vos esclarecerá. Termino aqui a minha fala dizendo: é necessário que você, líder, é necessário que você, crente, aprenda, que você tenha esse entendimento. Para que você, para que eu, para que nós não sejamos achados naquele dia como reprovados, mas aprovados. Que Deus abençoe teu dia, as tuas noites, a tua casa, a tua vida e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.